Meus amigos, estão todos aqui? Quem não está, diga. Temos que enfocar hoje um assunto importantíssimo para a vida humana. O poder criador do livre-arbítrio. Infelizmente temos uma parábola magnífica sobre isto no Evangelho. O poder criador, não criador, mas criador. Criar cada um sabe fazer, não precisa de livre-arbítrio para isto. Mas para criar precisa de livre-arbítrio, porque é um poder divino. A nossa divindade consiste essencialmente no livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio pode criar valores. O resto é descobrir fatos. Einstein faz uma distinção constante entre valores e fatos. Valores a gente tem que criar dentro de si. Fatos a gente descobre fora de si. A inteligência, diz Einstein, descobre os fatos. Isto é inteligência. A inteligência não é livre. A inteligência descobre os fatos da natureza, as leis da natureza. Mas o nosso espírito, o nosso logos, o nosso eu, cria valores dentro de si mesmo. Einstein chega a dizer, se alguém descobrir todos os fatos da natureza, for o maior dos eruditos dos cientistas, e não criar valores dentro de si, falhou na vida humana. Essas são palavras de Einstein. Descobrir fatos não valoriza a vida humana. Criar valores valoriza a vida humana. Isto é de próprio Einstein. Viktor Frankl fala de um modo muito parecido com isto. Viktor Frankl, que devia vir e não veio e não vem. Bem, são dois grandes iniciados que fazem nítida distinção entre fatos fora de nós e valores dentro de nós. Os fatos nós os descobrimos pela inteligência. Os valores nós os criamos pelo livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a nossa mais alta faculdade que temos, que nos distingue de todos os outros seres da Terra. Nós podemos criar valores e também valores negativos. Valores positivos, evolução, e valores negativos, involução. Nós podemos ser melhores do que Deus nos fez e podemos ser muito piores. Deus nos criou o menos possível, diz um pensador do nosso século, para que nós nos possamos criar o mais possível. Isto é o livre-arbítrio. Nos Evangelhos nós temos a magnífica parábola dos talentos, que eu vou explicar hoje. Dos talentos. Talento era uma moeda grega naquele tempo, equivale mais ou menos a 10 mil cruzeiros um talento. E este entrou no texto do Evangelho. Então Jesus conta o seguinte: um senhor, em vésperas de viagem, chamou os seus empregados, os seus servos, como está lá. Chamou os 3 servos e disse: eu vou viajar. Eu vos distribuo o dinheiro para trabalhares com ele. Depois eu voltarei e me prestareis contas. Distribuiu o seu dinheiro a 3 servos para que trabalhassem com ele, o fizessem render juros, que pusessem a serviço da sua atividade. Depois de muito tempo ele voltou. Ao primeiro servo ele deu 5 talentos, 50 mil cruzeiros. Ao segundo servo ele deu 2 talentos, 20 mil cruzeiros. Ao terceiro servo ele deu apenas 1 talento, 10 mil cruzeiros, segundo a nossa moeda, mais ou menos. Partiu e depois de muito tempo voltou. E chamou a contas os 3 servos, perguntando: quanto rendeu o seu dinheiro?
parece uma coisa bem moderna, parece que foi no século XX. Ele fala, quanto rendeu teu dinheiro? Os três se apresentaram. Antes de continuar, ainda quero chamar a atenção para o fato de ser a distribuição muito desigual. 5, 2, 1. Nós diríamos, por que não é tudo igual? Porque nós gostamos da simetria, da igualdade, da bitola e da rotina. Mas nas leis cósmicas não há disto. Ele está falando em nome das leis cósmicas. As leis cósmicas são a cosmocracia e nós somos a democracia. A democracia é dos países e a cosmocracia é do universo. Na democracia tudo tem que ser igual. O Código diz, a Constituição diz, perante a lei todos os cidadãos são iguais. Todos são iguais perante a lei. Quer dizer, igualdade, igualdade, igualdade na democracia. Tem que ser, porque senão nós vivemos brigando. Tem que ser igual. A igualdade é a lei da democracia. A desigualdade é a lei da cosmocracia. Não se esqueçam disso. Na natureza tudo é desigual. Vocês não vão encontrar duas coisas iguais na natureza. Pode parecer que sejam iguais, mas não são. Não há duas folhas iguais, não há duas flores iguais, nem dois ovos iguais. Não há nada igual na natureza. Tudo é diferente. Por menor que seja, é diferente. Porque a natureza nunca se repete. Nós repetimos tudo nas fábricas. É uma mercadoria em série, milhares de mercadorias em série, tudo igual. A natureza não é fábrica. A natureza não é fábrica. A natureza não repete uma só das suas obras. Absolutamente nada. Tudo é desigual. Por quê? Porque a desigualdade é do gênio e a igualdade é do talento. Nós somos apenas talentos, mas nós não somos gênios. Se somos gênios, já entramos em outro setor, entramos na logosfera, como diria Teilhard. A logosfera é do gênio e a noosfera é do talento. Mas como o universo é infinitamente genial, a alma do universo é infinitamente genial, só cria coisas diferentes. Nunca faz cópia, só faz originais. Um verdadeiro gênio humano também não vai fazer duas coisas iguais em obras de arte. Um Michelangelo, um Rafael, não vão fazer duas coisas iguais de escultura ou de pintura. Isto é falta de genialidade. Repetir é falta de genialidade. O gênio só cria originais. O talento copia. O talento não copia. O gênio não copia. Bem, então, aqui as leis cósmicas distribuíram os seus bens a 3 servos e deram bens diferentes. Está lá, segundo a sua capacidade. Não segundo o seu merecimento. Não há tal coisa como merecimento. Pura invenção nossa. Na natureza não há merecimento. Na natureza há capacidade. Um tinha capacidade para 5 talentos, recebeu 5 talentos. Outro tinha capacidade para 2 talentos, recebeu 2. Outro tinha só capacidade para 1 talento, recebeu 1 só. Isso está lá. A desigualdade é da constituição cósmica do universo. A igualdade é da constituição democrática dos povos. Então, não nos escandalizemos dizendo que isso é injustiça. Isso já me foi dito depois de uma conferência quando eu fiz. Diz, mas isso não é injustiça. Por que Deus deu 5 a 1, não mereceu nada? Ou por que Deus não deu 5 a todos? Não há injustiça no universo. Injustiça pode haver entre nós.
Mas no universo não existe injustiça. A desigualdade não é injustiça, porque ninguém tem direito a nada. Ninguém tem direito a nada. Se as criaturas tivessem direito a alguma coisa e não recebessem, seria injustiça. Mas alguma criatura tem direito a alguma coisa? Não. Tudo é de graça. Na natureza, tudo é de graça. Uma orquídea magnífica, vamos dizer que tem 100% de beleza, uma orquídea dessas magníficas. Não se pode orgulhar porque tem 100%. E uma humilde violeta que tem 10% de beleza, talvez, não se pode sentir humilhada porque recebeu só 10%. Não. Tanto a violeta como a orquídea foram tratadas com absoluta justiça. Porque justiça no universo é desigualdade, não é igualdade. E o universo não comete nenhuma injustiça, porque a criatura não tem direito de receber nem 10, nem 5, nem 1, nem 2. Quer dizer, isso é o início. Bem, agora vamos continuar o sentido da parábola. Depois de muito tempo, o senhor desses 3 servos voltou. Chamou a contas os seus servidores. Apresentou-se aquele que tinha recebido 5 talentos. Apresentou 10. Tu me deste 5 talentos, ele disse. Eu ganhei mais 5. 5 mais 5 são 10. Aqui tens os 5 talentos, mais os meus 5. Está vendo? De onde vieram os segundos 5 talentos? Ele não recebeu os 5 talentos segundos. O primeiro 5 talentos ele recebeu, mas não recebeu o segundo. Isto é produto criador do seu livre-arbítrio. Aqui está a parábola do livre-arbítrio. Nós podemos fazer 10 de 5. Na matemática isso é impossível. Vocês nunca podem fazer 10 de 5. Digo, vocês podem dividir, mas isso não é mais inteiro. Vocês não podem fazer 10 coisas de 5 que tem. Se vocês tivessem poder criador, vocês poderiam fazer de 5, 10 e até mais. Aqui se trata do poder criador do servo. Aqui a apoteose do livre-arbítrio está aqui nesta parábola. A apoteose do livre-arbítrio está magnificamente contada nesta parábola dos talentos. Ele recebeu do Senhor as seguintes palavras de louvor: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, constituir-te-eis sobre o muito. Entra no gozo de teu Senhor. São as palavras textuais que estão lá. Ele é chamado servo bom, porque foi um servo que fez funcionar o seu livre-arbítrio. Devolveu a Deus, vamos dizer a Deus, os 5 talentos que recebeu e acrescentou mais 5 que ele mesmo ganhou, que ele não recebeu de Deus. Veio o segundo, apresentou 4 talentos em vez de 2. Recebeu o mesmo louvor: servo bom e fiel. Tu foste fiel no pouco, constituir-te-ei sobre o muito. Entra no gozo de teu Senhor. 2 servos plenamente aprovados, embora tenham produzido coisas diferentes. O de 5 produziu 10, mas o de 2 não podia produzir 10, porque não tinha capacidade para isso, mas ele podia produzir 4. Cada um tem que produzir segundo a sua capacidade. Segundo a sua potencialidade, ele tem que atualizar a sua potencialidade. Aqui se trata de um jogo de potencialidade e atualidade. Quando a potência se atualiza, então o homem se torna perfeito. Quando atualizamos a potencialidade que recebemos, cada um recebeu certa potencialidade. Os 5, ou seja, 2, mas só recebeu certa
potencialidade não para conservar, mas para aumentar. As potencialidades não são dadas para serem devolvidas. As potencialidades são dadas pelo universo, pelas leis cósmicas, para serem realizadas, ou aumentadas, ou multiplicadas. Aqui temos o dobro. O dobro. Duplicaram a sua potencialidade em forma de atualidade. Isto é dos dois primeiros servos. Veio o terceiro. Agora vem a tragédia do terceiro. O terceiro, que tinha recebido um talento, apresentou-se com um talento e disse: aqui tens o teu talento. Pronto. Nada fez. Ele fez um longo discurso, porque não trabalhou, então fez um longo discurso. Ele diz ao dono: eu sei que tu és um senhor muito rigoroso. Faz um discurso para ele. Tu és um senhor muito rigoroso. Tu colhes o que não semeaste. É claro, Deus colhe o que não semeou. A gente não vai colher o que semeou, a gente vai colher o que não semeou. Tu colhes o que não semeaste. Por isso eu tive medo de ti. Enterrei o meu talento na terra e naturalmente botou uma pedra em cima para estar mais seguro e sentou-se em cima e não fez nada. Sentou sobre a pedra. Isso ele não diz, mas provavelmente fez isso. Aqui eu te devolvo o teu talento, ele diz. Aqui está, não roubei nada. Quer dizer, ele não perdeu. Ele não perdeu nada, não roubou nem perdeu. Mas foi condenado severamente pela sua atitude. Mas por quê? Se ele não perdeu o talento, e se ele não roubou o talento, devolveu tudo que tinha recebido. Então, o senhor desse servo disse: servo mau e preguiçoso. Está vendo? Quem conserva a sua potencialidade é servo mau e preguiçoso, se ele não duplica, se ele não faz render a sua potencialidade. Servo mau e preguiçoso. Se tu sabias que eu colho o que não semeei, porque não puseste o meu dinheiro a juros para que eu o recebesse duplicado? Isto ele disse ao servo. O servo ficou calado, não sabia o que responder. Então o Senhor disse: com as palavras de tua própria boca eu te condeno. Com as palavras de tua própria boca eu te condeno. Porque tu sabias que eu era um Senhor rigoroso, que eu colho mais do que eu semeei. Tu sabia, tu mesmo disseste. Eu sei que tu colhes o que não semeaste. Semeou um talento, mas vai colher 2. Se tu sabias que eu ia colher 2 e não 1, por que não o fizeste render? O servo ficou completamente sem resposta. Então disse o Senhor: aquele que tem receberá mais. Os 2 primeiros tinham e receberam mais por seu próprio livre-arbítrio. Mas aquele que não tem perderá até aquilo que ele tem. Que magnífico paradoxo, que magnífica contradição nessas palavras. Aquele que não tem perderá até aquilo que ele tem. Como é que a gente pode perder o que não tem? Como é que a gente pode perder o que não tem? Está lá no texto. Está no texto de Mateus e de Lucas. Os outros evangelistas não trazem a parábola. Mateus diz: aquele que não tem, perderá aquilo que tem. Lucas diz: aquele que não tem, perderá até aquilo que ele tem. Isso está no texto grego original do primeiro século. Mas como as traduções muitas vezes modificam o texto, a tradução latina em Mateus diz:
Aquele que não tem, perderá até aquilo que ele parece ter. Falsificou o texto. A Vulgata falsificou o texto. A Vulgata Latina do terceiro século. Em Lucas não falsificaram, porque lá não é tradução. Lucas escreveu em grego. Mas em Mateus é a tradução do aramaico para o grego. Então em Lucas conservaram bem o texto grego do primeiro século. Aquele que não tem, perderá até aquilo que ele tem. O que é que ele não tem? O aumento do seu talento. Ele não aumentou. Isto é que ele não tem. Quer dizer que não fez render juros. Não aumentou. Aquele que não fez aumentar o que ele tem, perderá até aquilo que ele tem. Perderá o quê? Se ele não tem atualização, ele vai perder até a potencialidade, a possibilidade de produzir, de criar alguma coisa, é do livre-arbítrio. Mas se ele perde a possibilidade de criar juros, de criar, então ele perde o seu livre-arbítrio. Quer dizer, ele foi degradado a perder a sua natureza humana. Isso é que está aqui. Vocês não vão gostar, porque já me protestaram contra isto alguns. Isso não pode ser. A natureza humana não pode ser perdida nunca, nunca, eternamente. Mas aqui na parábola aceita que pode ser perdida. Se alguém pode perder o poder do livre-arbítrio, porque não o fez funcionar. O terceiro cérebro não fez funcionar. Ele enterrou o livre-arbítrio. Ele mesmo disse, enterrei o teu talento. Então, pelo fato dele não ter feito funcionar o seu livre-arbítrio, diz o Evangelho, vai perder o seu livre-arbítrio. Mas se ele perde o seu livre-arbítrio, ele deixa de ser homem. Porque o animal não tem livre-arbítrio, uma planta não tem livre-arbítrio. Quer dizer, aqui temos a degradação da natureza humana a uma natureza infra-humana e não humana. Isso está lá. Se ele não tem o que devia ter, perderá até aquilo que ele tem. Porque a natureza não dá potencialidades para não serem atualizadas. Se alguém tem um talento de potencialidade, ele tem que atualizar este único talento, pelo menos em 2. Então ele não perderá a possibilidade do livre-arbítrio e não perderá a sua natureza humana. Quem pode, deve. Isto é lei cósmica. Quem pode, deve. E quem pode e deve e não faz, cria débito, culpa, karma. E todo débito gera sofrimento. Estas palavras são matematicamente certas. Quem pode criar pelo livre-arbítrio deve. E quem pode e deve e não faz, cria débito, culpa, karma. E todo o débito gera sofrimento. Esta é a lei cósmica. Uns anos atrás eu estive lá na Índia e levaram-me para visitar o Templo dos Macacos. Na Índia há um Templo dos Macacos. Um templo, não é jardim zoológico, tem só macacos no templo. Atrás de grades, é claro, numa jaula. E todos os turistas davam bananas e amendoins aos macacos para consolar os macacos, por serem macacos. Eu perguntei, por que vocês consolam esses? Porque eles já foram homens e foram degradados a macacos, me disseram.
Porque na Índia é a opinião geral que os macacos já foram gente. Darwin inventou que era o contrário, que nós já fomos macacos. Mas na Índia se está convencido que os macacos já foram homens e não souberam ser dignamente homens. Não souberam realizar a sua humanidade. Perderam o que tinham, a sua natureza humana, e foram degradados a essa natureza de animal. Eu não garanto que isso seja verdade, eu apenas conto a história. Lá é a opinião geral que a gente pode perder a sua natureza humana. É a opinião geral lá na Índia. A gente pode frustrar a sua dignidade humana a tal ponto que perca a sua natureza humana e se degrade a um animal. Se isto é verdade ou não, não vou me dizer. Mas na parábola parece que está isto. Aquele que tem natureza humana e não a aproveita dignamente, perderá até a sua natureza humana, porque quem não tem, perderá até aquilo que ele tem. Quem não fez funcionar a sua natureza humana, perderá até a própria natureza humana. Isto concorda com aquilo que se diz lá na Índia, que o homem pode ser degradado, pode perder aquilo que é porque não realizou devidamente o que era. E as leis cósmicas não dão potencialidades para não serem utilizadas. Isto não existe no universo. As potencialidades só persistem eternamente quando são realizadas em atos. Mas quando as potencialidades são as possibilidades de agir, não são devidamente aproveitadas para o que deviam produzir, então, pouco a pouco, a própria potencialidade do livre-arbítrio se pode enfraquecer e até pode perder. Aquele que não tem, perderá até aquilo que ele tem. Aqui, como vem, está a apoteose do livre-arbítrio humano. O homem pode criar alguma coisa que ele não recebeu. Ele não pode só criar. Criar é transformar. Mas criar é produzir o que ainda não existe. Criar é produzir aquilo que ainda não existe. Criar é somente transformar alguma coisa que já existe e pode transformar em outra coisa. O criar não exige uma potência infinita. O criar cada um pode, até o animal pode. Mas o criar exige uma potencialidade infinita. Só Deus pode criar. O que não foi criado não existe. Um grande cientista francês, Lavoisier, nos deixou essas palavras magníficas. Na natureza, nada se cria, e nada se aniquila, tudo apenas se transforma. É a lei de Lavoisier. Na natureza não há criatividade. Há somente criatividade, mas não criatividade. Na filosofia nós somos rigorosa distinção entre criar e criar. Para criar não precisa de livre-arbítrio. Não precisa. Para criar, isto é, dar existência a uma coisa que não tinha existência. Para fazer funcionar a essência em forma de existência. Isto é, criar. Quando eu tenho a essência e transformo a minha essência em existência, então eu sou criador. O primeiro e o segundo cérebro foram criadores. Um criou 5 talentos. O outro criou 2 talentos. 2 fizeram funcionar o seu livre-arbítrio criador. Fizeram existir o que antes não existia. Porque estes segundo 5 e segundo 10 talentos não existiam antes deles.
eles só existiam 5, ou só existiam 2, e depois existiam 10, e existiam 4. Essa segunda parte é criação do cérebro, criação do livre-arbítrio. Se não houvesse livre-arbítrio, nós nunca poderíamos criar valores. O valor é uma criação nossa. O fato é uma descoberta nossa. Einstein joga muito com esses termos, fatos e valores. Então, quando nós descobrimos, nós não fazemos funcionar o nosso livre-arbítrio. Descobrir qualquer que um pode. Descobrir o que já existe não precisa livre-arbítrio. Mas criar o que não existe. Naturalmente, não fora de nós, mas dentro de nós. Criar é um ato de metafísica, não é um ato físico. Descobrir é um ato físico. Na física nós descobrimos, na metafísica nós criamos. E se o homem não cria valores, então ele perdeu a sua vida. Pode descobrir quantas coisas quiser na sua vida e pode também fabricar, transformar aquilo que já existe, porque nós podemos transformar tudo. A indústria transforma tudo, mas nós não podemos criar nada pela inteligência. Toda a ciência humana nunca criou um átomo, nunca criou uma célula viva. Uma célula viva exige um poder criador. Se nós fôssemos capazes de produzir uma única célula viva, ou um único inseto vivo, nós seríamos onipotentes. Nós somos onipotentes pelo nosso eu central. Nós não somos onipotentes pelo nosso ego periférico. O ego periférico apenas transforma, cria ou transforma as coisas. Somente o nosso eu central é que pode criar uma coisa que não existe e depois essa coisa existe. Esse é o grande poder que o homem tem dentro de si, o poder criador. De maneira que aqui está a parábola, que é uma apoteose, uma afirmação maravilhosa do livre-arbítrio. Os que não admitem livre-arbítrio em nós, porque há muitos cientistas que negam que exista tal coisa como livre-arbítrio. Ainda ultimamente, um escritor norte-americano, Skinner, escreveu um livro que foi traduzido para o português e está publicado aqui em São Paulo, onde ele diz: o livre-arbítrio é um mito. O livre-arbítrio é um mito, quer dizer, uma fábula, uma ilusão. O livre-arbítrio é uma ilusão. Por que é que ele diz isto? Porque ele nunca enfrentou com um homem que tinha um livre-arbítrio muito elevado. Naturalmente, o homem muito primitivo parece que não tem livre-arbítrio. O homem muito primitivo age como um animal. Se ele é ofendido, ele vai ofender o ofensor. Se ele é violentado, ele vai violentar o outro. Se ele é odiado, ele vai odiar o outro. Isso não é livre-arbítrio. Isso é ação e reação. Na natureza física, tudo é ação e reação. Se alguém me faz violência, eu faço violência a ele, isso não é prova de livre-arbítrio. E uma reação mecânica. Se alguém me ofende, eu respondo com outra ofensa. Isso não é livre-arbítrio. Isso é reação mecânica. Na natureza, tudo é ação e reação. Porque na natureza não há livre-arbítrio. Mas, se alguém recebendo violência responde com não violência, isto é poder criador. E se alguém sendo odiado responde com amor, isto é criatividade. O animal não pode fazer isto. Um computador não pode fazer isto. Quem é apenas um computador vivo, age e reage como qualquer animal. Mas
agir de modo contrário do que recebeu, responder ódio com amor, ou responder violência com não violência, isto é contrário a todas as leis da natureza física. Isto não existe na natureza física. Isto precisa da metafísica. A metafísica está no homem, mas a física está toda fora do homem. E se alguém age como se não tivesse poder metafísico, age por ação e reação, então ele já se degrada. Ele não se considera como ser humano. Quando eu li aquele livro do Skinner, a liberdade é um mito, como ele diz, a liberdade é um mito. Não existe livre-arbítrio, ele diz. Nós somos produto das circunstâncias. Nós somos produtos do meio, dizem. Até na psicologia se afirma isso. Nós somos produto do meio. Bem, se alguém é produto do meio, produto de circunstância, é um derrotado. É claro que é um derrotado. Nós não podemos ser produto das circunstâncias. Se somos, é uma confissão de derrota. Nós temos que ser senhores das circunstâncias e não servos e escravos das circunstâncias. Eu suspeito que no gabinete do Sr. Skinner, lá nos Estados Unidos, nunca passou um homem de alta evolução. Passaram os homens primitivos que vivem como animais. Ação e reação, ódio contra ódio, violência contra violência. Naturalmente, se só estes passaram pelo gabinete de estudos dele, ele nunca viu um homem que realmente agisse como homem. Se tivesse passado pelo gabinete desse senhor Skinner, um Buda, um Jesus, um Gandhi, ele teria mudado de opinião. Porque esses não ensinam que a gente deve só agir e reagir. A gente pode agir de modo contrário. Contra ódio se pode opor amor, e contra violência se pode opor não violência. Isto já é liberdade. Isto é uma afirmação de grande liberdade. Quer dizer, se alguém crê ou não crê no livre-arbítrio, isso depende das experiências que ele fez de si mesmo. Se ele é um eterno derrotado, é claro que ele não pode crer no livre-arbítrio se ele é eternamente derrotado por qualquer coisa externa, seja pelo dinheiro, seja pelo sexo, seja o que for. Se é um eterno derrotado, ele não pode nunca cantar vitória em face de um impacto externo, então ele não pode crer no livre-arbítrio. Ou talvez ele vive num meio em que todo mundo é derrotado. É tudo computador. Computador vivo. Não é. O computador não pode ser livre. Você introduz uma célula X e sai aquela resposta certa do computador. Porque o computador não pode mudar nada. Ele apenas age e reage. Mas se o homem é um computador, então ele pensa que todos os homens são assim. Porque ele não teve experiência de uma vitória pelo poder do livre-arbítrio. Agora, quando eu falo em livre-arbítrio, muita gente me diz: o senhor está falando uma coisa anticientífica. Porque livre-arbítrio é a ausência de causalidade. E não há ausência de causalidade. Na natureza, todo efeito tem sua causa. E não há efeito sem causa. Então, querem provar que o livre-arbítrio é anticientífico, porque na ciência se diz que não existe nenhum efeito sem causa. Isso está certo. Na física está certo. O livre-arbítrio não é efeito sem causa. É preciso não cair vítima dessa ilusão. O livre-arbítrio não é efeito sem causa. É efeito de uma causa interna, mas não de uma causa externa. Lá na natureza, o efeito sempre é fora da causa. Mas nós podemos ter a causa do efeito dentro de nós mesmos. Nós podemos ser autocausantes
autocausantes. A natureza só pode ser alocausada. Alo é o outro. Causado de fora é alocausado. Causado de dentro é autocausante. Em nós a causa é imanente. A própria causa do efeito que nós produzimos pelo livre-arbítrio é uma causa imanente, que faz parte da nossa própria natureza humana, que seja causa e efeito ao mesmo tempo. Da fora da natureza não pode ser. O efeito e a causa sempre são diferentes. Não podem ser idênticos. Em nós, a causa e o efeito podem ser rigorosamente idênticos. Isso não é contradição. Nós não negamos a lei da causalidade. Afirmamos que o livre-arbítrio é causalidade, mas é uma causalidade intrínseca, uma causalidade interna, uma causalidade imanente na nossa própria natureza. Bem, agora eu quero saber se vocês entenderam isto ou se querem fazer alguma pergunta sobre isto. Eu quero. Faz favor. Em Lucas, ele dá para 10 telas. Em Lucas não foi falsificada a Vulgata. Em Mateus foi. Em Lucas é igualzinho ao texto grego, porque o Lucas escreveu em grego, não é tradução. Mas Mateus. Só presta conta para 3. E se o quarto disser, eu quis aplicar um talento e perdi tudo, como no filho próprio. Bem, mas então não se trata mais de livre-arbítrio. Mas o filho pródigo não está nesse caso. Não, porque em Lucas ele só presta conta de 3. Mas o filho pródigo não está no caso de falta de livre-arbítrio. Porque se alguém diz que perdeu, então ele diz que perdeu a sua natureza humana. Mas tentou aplicar. Pode alguém perder a sua natureza humana sem culpa dele? Não. Não, mas ele não guardou o talento, ele quis usá-lo. Escute, no filho pródigo não se trata disso. O filho pródigo faz funcionar o seu livre-arbítrio. Primeiro em sentido negativo e depois em sentido positivo. Ele faz funcionar seu livre-arbítrio 2 vezes. Primeiro, na direção do ego, que é negativo, e segundo, em direção do eu, que é positivo. Não me diga que ele perdeu o seu livre-arbítrio, não é verdade? Ele faz funcionar 2 vezes o seu livre-arbítrio, o filho pródigo. O filho pródigo faz funcionar 2 vezes o seu livre-arbítrio. Primeiro, rumo ao ego, e depois rumo ao eu. Não se pode dizer que ele tenha perdido o seu livre-arbítrio. Ele aperfeiçoou o seu livre-arbítrio. Primeiro, em sentido negativo, na involução, e depois na evolução. A involução é um livre-arbítrio negativo, e a evolução é um livre-arbítrio positivo. Não podemos invocar o filho pródigo como quem não tinha livre-arbítrio, não podemos. Não podemos. Professor, diga. há uma necessidade de homem passar para despertar essa potencialidade, passar por um sofrimento metafísico? É necessário que passe? Escute, não é o sofrimento que o faz bom. Não é o sofrimento que faz alguém bom. O senhor supõe isso, parece. Que para ser bom e realizar-se, vamos dizer, para fazer a autorrealização, a gente precisa sofrer. Não é o sofrimento que faz alguém bom nem mau. É a atitude que o homem assume em face do sofrimento. Não é o sofrimento com objetivo, é a atitude subjetiva do homem em face do sofrimento objetivo. Esta atitude que o homem assume pelo livre-arbítrio, este torna o homem bom ou mau. O sofrimento pode levar alguém ao desespero e ao suicídio. O Judas Iscariotes é o caso disto. Suicidou-se de tanto sofrimento. Não realizou o seu livre-arbítrio, não usou o seu livre-arbítrio. O sofrimento metafísico, Escute, por amor. Nós também não seremos bons por causa do sofrimento. Nós só seremos bons quando
aproveitamos o sofrimento para a nossa evolução ascensional. Então, mas não é o sofrimento que nos faz bons ou maus. Não confunda o sofrimento objetivo e a atitude subjetiva do homem em face do sofrimento. Não é o sofrimento que nos torna bons. Não é verdade. Nós podemos usar-nos do sofrimento como de um meio para nós nos tornarmos melhores do que somos. Isto é a única filosofia certa. Porque tem que funcionar o seu livre-arbítrio. Se ele não fizer funcionar o seu livre-arbítrio, ele sofre estoicamente, passivamente, então ele não aproveita nada. O sofrimento é um fato, mas não é um valor. Ele não criou nenhum valor em face do sofrimento. O sofrimento não é um valor. O sofrimento é um fato. Mas se eu assumo uma atitude positiva em face do fato do sofrimento, então eu valorizo a mim mesmo. Depende de mim se o sofrimento me faz bom ou me deixa no status quo ou me faz mal. Isso não depende do sofrimento. Não vamos confundir o objeto com o sujeito. É o sujeito que se faz bom em face do sofrimento, mas não é o sofrimento que o faz bom nem mal. Como é? A explicação que o senhor dava, as pessoas que vivem no centro, apenas no centro, quer dizer, meditando e tudo mais, representariam esse quem quer com o talento? Não entendi nada da sua pergunta. A pessoa que vive em meditação, apenas em meditação, ela representaria esse tipo do talento? Não. A meditação é um exercício de livre-arbítrio. Muito elevado. Muito elevado. A verdadeira meditação não é passividade, é a mais alta atividade que existe. Porque a atividade não quer dizer exterioridade. A atividade é muito mais interna do que externa. A verdadeira atividade não é externa. Isso é do animal. A verdadeira atividade é interna. Ele está valorizando o seu talento pela meditação. Tá? Diga. E quando o homem escolhe praticar o mal, ele está no mal, pode ser reconhecido. Quando ele escolhe? Ele escolhe entre praticar o bem e praticar o mal. Ele pode praticar os dois. Ele pode praticar os dois. Pode. Ele pratica o mal. Pode. Ele tem o livre-arbítrio, para baixo e para cima. Negativo, mal. Positivo, bem. Ele tem o livre-arbítrio. Se não tivesse possibilidade em duas direções, não seria livre. É claro que ele é livre em duas direções, para baixo e para cima. Não pode ser só para cima, nem só para baixo. Professor, pero praticando o mal, a lei cósmica não castiga? Se ele pratica o mal, fazer o quê? Faz funcionar o seu livre-arbítrio em sentido negativo. E a lei cósmica não castiga? Ele é responsável pelas consequências. Ele é responsável pelas consequências. Mas é claro que ele produz uma reação negativa contra o seu ato negativo. Isso é infalível. Todo o mal produz uma reação negativa. Cedo ou tarde, não precisa ser imediatamente, não precisa, mas as leis cósmicas não existiriam se não houvesse culpa e reação em forma de sofrimento. Toda a culpa, cedo ou tarde, produz sofrimento. Não precisa ser hoje nem amanhã, pode levar muito tempo. Mas todo o ato negativo que nós chamamos culpa, ou pecado, produz uma reação também em forma negativa. A reação das leis cósmicas se chama sofrimento. A minha ação se chama culpa. E a reação cósmica se chama sofrimento. Isto, nós não podemos modificar as leis do universo. Se nós cometemos um ato negativo chamado culpa, nós não podemos fugir à reação do sofrimento da parte do universo. Nós não podemos. Só se
neutralizamos, revogamos o nosso ato negativo, então escapamos ao sofrimento. Mas enquanto não revocarmos a nossa culpabilidade, não podemos existir. Porque as leis cósmicas são imensuravelmente verdadeiras. Nós não podemos mudar nem o átomo das leis cósmicas. Temos que obedecer às leis cósmicas e não revoltar-nos contra elas.